Bem-vindos então, pessoal. Vamos aqui iniciando a nossa nova série Tecnologia do Concreto. Já vemos aí com o histórico, muitos de vocês já fizeram a série de patologia, depois nós fizemos aí um curso de perícia, e agora vamos falar sobre a série Tecnologia do Concreto e o tema dessa semana será a vigota de concreto e tavela. Esse é um sistema construtivo muito usado no país, principalmente em obras pequenas, obras médias, algumas até grandes. É um sistema que vem crescendo bastante e carece os profissionais de mais conhecimento técnico, seja para aprimorar as suas obras, as suas inspeções prediais, as suas análises, seja até para ganhar mercado aí quem ainda não está envolvido com isso aí. Então nós vamos falar de um sistema que é um sistema, vamos assim chamar, mais popular no dia a dia, todo mundo usa, Só que nós vamos falar da parte pesada desse sistema, a parte mais tecnológica, que são vigotas protendidas de concreto com enchimentos de tavelas cerâmicas. Seria a opção mais interessante para esse sistema construtivo. Então, bom, já me conhecem, meu nome é Bernardo Tutiquet e aqui iniciamos então a nossa primeira aula falando de materiais, processos produtivos e o produto. O que são as famosas lajes mistas, as lajes pré-fabricadas de vigotas protendidas. Então, nós temos aqui as definições, o sistema misto de pré-fabricado de vigotas e tavelas é bastante utilizado na construção civil, mas ainda tem muito espaço para expansão. O nosso mercado imobiliário vem crescendo nos últimos meses e até depois dessa pandemia, E o sistema vigota e tavela ele tem muitas vantagens para aumentar a sua parcela de mercado. Então, a importância e a oportunidade para vocês, aí, profissionais do mercado, se interarem desse tema. Então, só para vocês terem uma ideia, no Brasil temos menos de 20 quilos de concreto pré-fabricado por habitante. Ou seja, cada um de nós aí consumiu menos de 20 quilos o ano passado desse material. A metade do que é consumido em países como Estados Unidos e 3 vezes menos que na Alemanha. Ou seja, são países mais industrializados que utilizam mais o pré-fabricado. Ou seja, tiram as etapas da obra. Na obra nós temos dificuldade, uma mão de obra um pouco menos treinada, nós temos as questões de intempéries, cada canteiro se movimenta ao término de uma obra, então nós temos dificuldade de ter uma produção de qualidade, de excelência no canteiro de obras, o que nós temos com mais facilidade numa indústria de pré-fabricado. Então a tendência de países mais industrializados é ter mais pré-fabricados e montagem, apenas a montagem, o mínimo de etapas possíveis dentro de um canteiro de obra. No Brasil, nós ainda estamos mais artesanais, mais canteiros de obra, mas esse processo vem se invertendo, vem aumentando o uso de pré-fabricados e diminuindo o canteiro de obras tradicional. Então, recomendo aí a todos os profissionais que realmente conheçam esse sistema, que realmente se familiarizem e conheçam as propriedades técnicas. Então, um grande primeiro passo é vocês conhecer a norma técnica NBR 14859, ela foi revisada em 2016, é uma norma legal, bonita, Então ela diz o que é uma laje pré-fabricada de concreto. É um elemento estrutural plano, constituído por elementos pré-fabricados, estruturais e materiais inertes de enchimento, e ou forma permanente, armaduras e concreto complementar em obra. Então, ou seja, eu tenho os elementos planos, que são as vigotas de concreto, que vão fazer a parte estrutural, e as tavelas cerâmicas ou em outro material, como nós vamos falar, que faz aquele enchimento. Em cima, uma capa de concreto para solidarizar todo esse produto, esse processo, e mais algumas opções para determinados casos. Falando um pouco dos materiais, então, aqui vocês estão vendo uma foto tradicional de um trecho de uma laje, ou seja, as duas vigotas com a questão estrutural e a tavela se apoiando nessas vigotas para fazer aquele enchimento. Volto a afirmar isso, as vigotas que têm a função estrutural,
de suportar o peso próprio e a carga acidental de uma edificação e transmitir para vigas e depois pilares, né? E a vigota apenas enchimento, nem precisaria da vigota, poderia deixar aquele buraco ali no meio da laje. Claro que nós não vamos fazer isso por questões de desempenho, por questões térmicas, acústicas, mas estruturalmente falando seria isso, né? Então, as 3 configurações típicas das vigotas de concreto, né? Nós temos a vigota protendida, que é o que nós vamos focar essa semana, esse nosso curso. Como eu disse, é a opção mais tecnológica entre as vigotas, né? Quando eu tenho os fios protendidos, né? Trazendo uma grande resistência para o elemento, né? Trazendo uma grande eficiência daquela pequena seção de concreto, né? Ou seja, eu tenho armaduras ativas, né? Como eu disse, né? Eu tenho a vigota comum, que a maioria de quem trabalhou com esse sistema deve ter usado as vigotas comuns, né? Ou seja, as barras de aço estão soltas, estão passivas dentro da vigota, como a gente usa popularmente, é a armadura frouxa, né? Eu tenho na protendida a armadura ativa e aqui eu tenho a armadura frouxa, né? Então é muito menos eficiente, é muito menos... eu preciso de maiores seções para menores vãos, né? Mas enfim, também é uma opção bem comum aí no país. E ainda as vigotas treliçadas, né? Que eu produzo em fábrica aquela seção, né? Ou seja, a base da vigota e vai com a armadura, e na obra, quando eu faço a camada de solidarização de concreto, eu vou encher aquele elemento ali também e eu vou ter a minha vigota treliçada, né? Então, eu tenho diferentes fases, né, nesse processo, diferentes responsabilidades da vigota. Durante a montagem, né, ele é um sistema muito interessante que eu consigo montar rapidamente e a partir de agora eu vou focar basicamente na vigota protendida. Então eu levo a vigota protendida para a obra, eu monto, né, nos meus apoios, né, nas minhas vigas. Se necessário, eu vou colocar escoras, né, eu tenho vãos resistentes que eu posso montar e concretar sem escoras, né, o que acelera muito a produção. Então vamos aí para esse foco dessa semana, até 2,80 m, não vou precisar de escoras intermediárias, né? Então eu monto as minhas vigotas, né? Coloco as tavelas de enchimento e uma capa de concreto solidarizadora, né? Então nesse momento que eu estou montando, durante a montagem da minha estrutura, a vigota é quem tem toda a responsabilidade estrutural, ou seja, ela funciona ali como uma pequena viga, né, distribuída várias pequenas vigas ao longo da laje, né? Depois que eu concreto e faço a cura do concreto, ela se solidariza, né? O concreto se solidariza com a minha vigota e eu tenho aqui, como vocês estão vendo na figura, uma seção em T, né, resistente, considerando a capa de concreto mais a vigota, né? Ou seja, eu tenho todo aquele elemento estrutural, né? Volto a dizer, antes da cura do concreto, durante a montagem eu tenho apenas a vigota como elemento estrutural. Agora eu vou ter todo aquele volume de concreto ali formando uma viga em T invertido e tal. As opções dessa empresa, né? Nós estamos fazendo essa semana aqui, essa série gratuita e online para todo mundo, é um oferecimento da empresa Construror, né, também. Então, uma empresa aqui do sul do Brasil que produz muito bem esses elementos protendidos, né? Então, as opções dessa empresa, né, são essas aqui. Vocês pegam aqui essas 5 opções, eles vendem a vigota com 3 fios, com 4 fios, 5 fios, 6 fios, 7 fios. Claro que, à medida que vai aumentando o número de fios, vai aumentando a capacidade portante do elemento, eu vou podendo absorver maiores cargas, maiores vãos, né? Então, para cada projeto, para cada necessidade, eu tenho uma configuração. No local que vocês estão, na cidade, no estado que vocês estão, vocês têm que buscar os fornecedores, né? E vão ter essas seções de número de fios e diâmetro do fio. Isso aqui varia, é uma questão de mercado, né? Mas para essa empresa aqui que nós estamos atuando essa semana, são essas opções de mercado, essas 5 opções aqui.
né? Então, eu ainda tenho a tavela, como eu comentei, a tavela é o enchimento inerte, é um enchimento da minha laje, né? Ela ajuda a preencher o espaço com baixo peso e baixo custo, né? Então, só que ele é caracterizado por uma ruptura frágil, né? Ou dúctil, né? Então, depende da situação, né? Ele permite ali o alívio no peso próprio da laje, uma seção final conforme o projeto, tem norma para o elemento de enchimento, é a norma NBR 14859. Então, segunda norma importante para vocês darem uma lida, para vocês se inteirarem bem sobre essa situação, né? Tá ali foi revisado em 2016, né? Essa norma, né? E volto a dizer, esse elemento é para enchimento, né? Então, muita gente, às vezes, erroneamente, durante a construção, pisa no elemento de enchimento, né? Pisa na tavela, né? Ou seja, ou bota alguma carga, um balde com ferramenta, sei lá, ou seja, e aí pode vir a quebrar e talvez até causar um acidente, porque ela não tem uma resistência alta, não é para isso esse elemento. Então aqui a gente vê inclusive a foto, a figura da norma, né? O esquema da NBR 14859, né? Que mostra justamente a tavela de enchimento com aquelas duas orelhinhas ali laterais, que é quando ela vai apoiar, onde ela vai apoiar nas tavelas. Então é importante de estar bem feita aquelas orelhinhas, o fornecedor tem que ter uma qualidade boa de fabricação das tavelas para não falhar no apoio, né? E ali as especificações dela, a altura do elemento, a largura, o comprimento, etc, etc, né? E importante aquelas duas especificações ali, o AV e o AH, que são os encaixes na vertical e o apoio na horizontal. Importantes essas situações, né? Aqui algumas opções de mercado, né? As tavelas cerâmicas, que é o que essa empresa aí, a Construror, comercializa também, ou seja, eles fazem como muitos fornecedores, até o que é interessante para o mercado, mas é a famosa venda casada, né? Ou seja, compra a vigota, já compra a tavela, monta a laje e vamos embora, né? Então, vocês estão vendo ali opções, diferentes alturas de tavela, né? Que vai mudando a questão estrutural da laje, né? Vocês estão vendo ali à direita também tavelas em EPS, né? O EPS, ao contrário do que muita gente pensa às vezes, ele não nos dá qualquer melhoria de desempenho acústico, né? O EPS não é bom no desempenho acústico. Ele também não é ruim, ele simplesmente não é desconsiderado, né? Mas ele nos traz, sim, uma qualidade no desempenho térmico, né? Então, enfim, eu posso usar vigotas de EPS. Também tem vigotas em concreto, que são mais pesadas, não são muito utilizadas, e as vigotas cerâmicas, que é o que a gente vai focar essa semana, por serem os mais utilizados aí no país, né? Então, voltando aqui para a nossa vigota, né? Eu tenho um concreto com a resistência à compressão característica, o FCK de 40 megapascal aos 28 dias, é muita coisa, né? Ou seja, uma resistência altíssima daqueles pequenos elementos, né? Relação água-cimento ali por volta de 0,4, né? Então, também baixíssima relação água-cimento. Eu volto a dizer, eu tenho material de alta tecnologia aqui, né? Aço tipo CP 175 RBE, né? Significa o CP concreto protendido, né? 175 a tensão do elemento, né? RB é de relaxação baixa, né? Ou seja, relaxação é aquele fio cansou, né? Ou seja, ele começa a perder a sua propriedade ao longo do tempo, então ele começa a relaxar ao longo do tempo. E o RB, né, o de baixa relaxação baixa, é aquele que demora muito mais a perder essa propriedade, né? Então, hoje em dia é uma característica muito usada para aços protendidos, para cordoalhas protendidas, né? Em pontes estaiadas, aqueles estais normalmente são todos de baixa relaxação, para eu ter uma vida útil maior, né, desses materiais. E o E é entalhado, né? São os entalhes que é para dar aderência ao concreto, né? Porque ele fica dentro do concreto, embebido dentro do concreto, então ele tem que ter aderência, então por isso os entalhes, né? Então, material pré-fabricado, produzido sobre rígido controle de qualidade, né? E por que ele é protendido, né? A proteção, a gente aprende isso lá
no colégio, eu acho, né? O concreto é muito bom a compressão. Ele tem resistência à compressão muito boa, o concreto. É como uma rocha, como uma pedra, né? E o aço, a tração, porque o concreto não tem uma tração boa. Então, para eu ter a resistência à tração, né? Se eu for construir em pedra, por isso que os antigos construíam em arco, né? Em arco é um elemento que está todo ele submetido à compressão, que uma pedra, um concreto vai muito bem. Só que quando eu quero ter um elemento, por exemplo, horizontal, vai ter tração, né? E essa tração, o concreto não é bom. Quem é bom à tração? O aço. O aço também é bom à compressão? Claro que é, excelente. Só que o aço é mais caro, então eu uso o aço na parte tracionada e o concreto na parte comprimida. Simplificando, claro que na prática não é bem assim. E o que é a protensão? A protensão eu posso fazer uma pré ou pós-tensão, mas vamos pegar uma pré-tensão, que é o quê? Eu protendo, né? Eu pressiono o concreto para ele ter tensões de compressão, que o concreto é bom, então ele vai estar todo comprimido, né? E quando eu corto e eu tenho aquela protensão, né? Ou seja, eu vou melhorar, vou usar o melhor que o concreto pode me dar, né? Então, esse é um exemplo clássico aqui, eu pegar vários tijolos ou vários livros ou sei lá o quê, né? Se eu pegar lá 10 livros e pressionar dos lados, eu só estou em contato com 2 livros, né? O da esquerda e o da direita. Só que todos eles vão ficar estáveis. Por quê? Porque eu estou protendendo, né? Eu estou comprimindo ali nessa situação. Isso é muito interessante. Então, é isso que eu vou fazer na minha vigota. Eu vou protender, depois que eu cortar, a gente vai ver, isso aqui nesse caso aqui é uma pré-tensão, então eu tensiono os fios, né? Concreto, quando seca o concreto, quando ele cura, quando chega numa resistência mínima, eu corto os fios e ele encurta. Quando ele encurta, ele está protendendo o meu concreto, trazendo tensões de tração de compressão para o concreto, que ele é ótimo para o resto da vida útil do concreto. Que maravilha! Então é por isso que eu consigo seções pequenas, ágeis, para grandes cargas, para grandes vãos, com concreto protendido, e a vigota protendida segue a mesma linha. Então eu vou eliminar fissuras na parte comprimida, na parte tracionada, né? Eu vou diminuir flechas, vai ser tudo maravilha, a protensão é tudo de bom na nossa vida, né? Ou seja, se busca essa situação. Então, eu vou ter a famosa armadura ativa ao longo de toda a vida útil da minha estrutura, né? E aí, até entrando um pouco no processo produtivo, resumindo em 3, é importante vocês conhecerem o processo produtivo, né? Quando chega a vigota lá na obra, não caiu do céu a vigota, ela passa por todo um processo produtivo e algumas propriedades que eu tenho lá na obra, alguns cuidados e possibilidades de ação que eu tenho na obra é resultado do processo produtivo. Então é importante vocês conhecerem e agora nós vamos trazer um pouco disso. Então, aqui essa protensão da armadura é a pré-tensão, ou seja, eu faço essa tensão, eu tensiono a armadura antes de concretar. Então eu estico, eu tensiono esses fios, né? O fio CP, concreto as vigotas, né? Boto o concreto no local que ele deve estar, né? E ele entra em cura, ele obtém as resistências iniciais, né? Chega numa resistência inicial mínima de projeto, e aí eu corto, eu desprotendo, né? E quando eu corto o aço, o fio CP, ele diminui, ele encurta, e aí ele vai comprimir meu concreto, né? É um processo bem simples, né? Mas bem interessante. Então aqui, esse primeiro vídeo que vocês vão observar agora, eu estou lá no pavilhão, né? Nós estamos lá executando, vocês estão vendo aqui que o pavilhão dessa empresa aqui são 9 pistas com 150 metros de comprimento, né? Ou seja, 1.350, quase 1,5 km de pista, né? Somando as 9, né? E cada pista dessas tem várias pequenas vigotas. Então, olha como a produção é rápida, né? Uma produção grande, né? Então, aqui vamos explicar um pouco esse processo. Assistam esse primeiro vídeo. Bom, pessoal, aqui é todo o processo construtivo, toda a execução do sistema onde ocorre.
São 12 vigotas em cada uma das 9 pistas que são feitas simultaneamente. É um comprimento de 150 metros, então eu tenho 9 pistas com 12 vigotas com 150 metros. Ou seja, daria para executar até 16 mil metros quadrados desses elementos por dia, né? Então, não se produz tudo isso porque tem todo um ciclo longo, né? Então, como vocês estão vendo, o concreto é feito na central, passa para a moldadora, a moldadora executa a vibroextrusão dessas vigotas, né? Depois elas começam a secar, a curar, no outro dia cortado, transportado e enviado para a obra. Então esse processo normalmente se produz mais ou menos a metade dessa potencialidade, entre 8, 9, 10 mil metros de vigotas por dia. Bom, então agora vocês viram esse vídeo explicando o processo produtivo, né? Bem legal, né? Bem interessante, né? Agora esse segundo vídeo, né? Agora vamos um pouquinho mais na tecnologia do concreto. Esse segundo vídeo mostra aqui a central de concreto, então chega a se produzir aqui 50, 60 metros cúbicos de concreto por dia, ou seja, como as seções são pequenas das vigotas, imaginem toda a produção que se faz num dia, né? E para produzir esse concreto tem que ser uma produção uniforme, tem que ser uma produção eficiente, né? Então nós temos o caminhão betoneira em obra, aqui não é uma mistura boa, uma mistura por tombos, aqui é uma central de concreto, uma central com eixo na vertical que faz uma mistura extremamente eficiente. Então assistam esse vídeo aqui para vocês verem como se produz 50, 60 metros cúbicos de forma constante e eficiente dentro de uma fábrica de alta qualidade. Bom, pessoal, agora nós estamos na central de concreto, o coração da fábrica, né? Então daqui sai todo o concreto para as vigotas, né? Então aqui é uma das etapas mais importantes. Esse é o painel de controle, onde todo o traço é definido, está armazenado, tem é tudo automatizado. O operador liga aqui, liga e desliga e pronto, né? E tudo que é feito, tudo que é misturado, etc., fica armazenado. Então depois nós podemos pegar um controle, uma rastreabilidade e observar se houve alguma coisa, né? Então o operador aqui comanda o determinado traço, manda vir, né? Os materiais vêm, são misturados na central e depois é utilizado lá na fábrica, né? Então aqui o operador começou o processo de carregamento, né? Tudo automatizado. Os agregados estão sendo pesados nas celas de carga. São 4 agregados, 2 areias e 2 agregados graúdos, né? 2 britas, e vão ser transportados pela esteira para o skip. Agora o skip sobe. E todos os agregados estão ali. E aí vão cair dentro da central de concreto. E aqui está sendo feita a mistura. Esse aqui é uma central planetária, né? Ou seja, eixo vertical de mistura. Uma mistura extremamente eficiente, né? Porque é um concreto seco que é misturado, né? É um concreto seco. Agora está caindo o cimento vem do silo do cimento, né? E é transportado pela correia até chegar aqui dentro, né? O aditivo é transportado através de uma tubulação pressurizada, né? E todo o material está já colocado aqui e agora é só fazer a mistura, água sendo colocada na mistura e o concreto
é feito todo seguindo um padrão de qualidade e seguindo todo o processo rigoroso que tem que ser feito. Aproximadamente 1 minuto de mistura e depois joga na caçamba que já está ali embaixo esperando. Já esse vídeo 3 aqui, agora nós estamos fazendo o pré-tensionamento desses fios, ou seja, eu estou tensionando os fios antes de concretar. Então, a gente está aqui nas extremidades com pistões hidráulicos, né? O pistão puxa o fio com uma carga que a gente especifica em projeto, né? Prende através das cunhas, aqui que vocês vão observar em seguida, e aí eu posso realizar minha concretagem. Então esse é o vídeo que mostra essa parte. Então, pessoal, agora estamos na etapa da proteção do fio CP, né? Então, esses fios precisam ser protendidos para depois concretar a vigota. Então o operador com um pistão hidráulico, ele puxa, ele dá aqui umas 3 puxadas, que é a primeira só para afirmar, a segunda para puxar bem e a terceira para chegar na pressão de projeto, que é 90 bar, né? Vocês estão observando aqui, ó, como o fio está comprido quando ele já puxou. Ele está curtinho aqui, é porque ele ainda vai ser puxado. Então, é puxado aí 1/2 metro o fio, é esticado 1/2 metro para mostrar que realmente está tensionado. Depois que ele puxa, os fios são presos pelas cunhas, né? Isso aqui são as cunhas que é posta ali e a própria máquina atarracha. Lembrando, esse é o fio CP, né, de concreto protendido, CP 175, RB, que é baixa relaxação, e de entalhado, ou seja, ele tem entalhes para ter uma boa aderência com o concreto. E agora nós estamos moldando o concreto, né, sob os fios, né? Como eu disse, eu tenho pistas de 3 fios, pistas de 4 fios, de 5 fios, 6 fios, 7 fios, né, com o mesmo diâmetro dos fios, a gente mantém os diâmetros constantes, né, e está moldando todas essas vigotas através dessa máquina aqui, essa moldadora, também chamada, também é uma vibroextrusora, né, porque ela vibra, ela tem uma vibração, como vocês vão ver, e ela vai fazendo a extrusão do concreto na posição correta, certo? Acompanhe aqui esse vídeo. Bom, pessoal, então aqui o concreto chegou na caixa lá da central e aí ele está sendo transportado via ponte rolante para dentro da vibromoldadora, né? Aqui tem uma caixa de 1 metro cúbico, né, que vai ser colocado dentro da moldadora de um processo totalmente automático. O operador leva a caixa até em cima da moldadora e quando encostar, a boca se abre e cai lá 1 metro cúbico de concreto, pronto para executar, continuar executando essa pista aqui que está em operação. Bom, pessoal, então aqui está sendo moldada essa pista. As 12 vigotas estão sendo moldadas por uma máquina vibroprensadora. O concreto chega seco, é vibrado e prensado, né? Então, agora está numa velocidade de 1,60 m por minuto, ou seja, a máquina anda 1,60 m moldando 12 vigotas em 1 minuto. É uma boa velocidade, uma boa produtividade. Esse outro vídeo aqui, agora nós já concretamos as peças, o concreto curou, já adquiriu a resistência mínima de projeto para fazer o corte e a estocagem das peças. Então aqui nós vamos cortar as peças na dimensão correta, em função do mercado, o que o mercado está comprando, né? Então corta na dimensão correta e coloca no estoque para ter uma cura mínima na fábrica para ir para a obra em seguida. Então depois que a vigota foi concretada, né, ela inicia o processo de cura, o concreto começa a ganhar resistência e quando chega na resistência de projeto, dependendo do número de fios, dependendo do tamanho da vigota, mas que gira ali em torno de 12 a 15 megapascal, ela pode ser já cortada e transportada para parte do estoque e venda, né?
Então aqui vocês vão ver já a máquina do corte, né? Feito o corte na medida necessária que o pessoal dos suprimentos da venda passa aqui para a equipe e aí é feita toda essa organização. Bom, pessoal, então depois de cortado nas dimensões que foram vendidas de fábrica, as peças são retiradas, então usa a garra, né? A garra vem e agarra as peças, né? Pega todas simultâneas em 2 pontos, né? E é erguido e colocado no carrinho de transporte horizontal. Então aqui ele está fixando a garra e já vai subir com o auxílio da ponte rolante, né? Então aqui nós temos 12 vigotas sendo transportadas de 2,80 m. Essa vigota, vocês podem observar aqui, é uma vigota de 5 fios protendido. Agora, pessoal, nós já produzimos as vigotas, vamos produzir as tavelas. As tavelas, eu me passei aí, eu uso o termo tavela, que é um termo que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, né, no sul do país em geral, mas o termo mais técnico que está na norma, que o resto do país todo usa, são as lajotas, né? Então, as lajotas cerâmicas ou tavelas cerâmicas também são produzidas aqui, nessa mesma empresa tem uma outra fábrica aqui dentro, né, um outro setor que produz essas lajotas cerâmicas, né? Então agora aqui vocês vão ver como que é feito o processo produtivo. Bom, pessoal, aqui nós estamos na produção da tavela ou lajota cerâmica. Ela tem basicamente 3 etapas. A extrusão, quando sai no formato, altura, etc., né? A secagem e a queima, que é a posterior. Então esse é todo o início do processo, quando é definido a geometria, é feita a marcação da peça e é feito todo o processo inicial. Então aqui nós temos uma. Né? A peça ainda não está queimada e nem seca, ainda tem uma resistência baixa, foi apenas extrusada. Pronto, pessoal, tudo certo? Então já vimos todo o processo produtivo da fábrica, como que sai, como que nasce uma lajotinha, como que nasce uma tavelinha, uma vigotinha, botamos no caminhão, vai para a obra, né? E aí então agora o que nós vamos falar na próxima aula é sobre o projeto, né? A importância de ter um bom projeto com vários cuidados e especificações. Então, próxima aula, projeto.